Por que Deus não nos criou direto no céu, sem a possibilidade de pecar? Algumas pessoas se perguntam por que Deus não fez logo a vida eterna no céu sem ter que passar por todas as dificuldades e adversidades aqui nesta vida. Ele poderia fazer logo a vida eterna sem pecar e todo mundo vivendo feliz para sempre. Porém, por que isso não ocorreu? Porque a vontade de Deus não foi essa. E também vamos falar sobre se haverá o livre-arbítrio no céu. Então, deixa seu like, curte, comente e compartilhe esse vídeo. Este artigo é do site Ateísmo Refutado, do apologeta Lucas Banzoli, onde ele abordou esse assunto e vamos trazer aqui neste vídeo, ok? Então vamos abordar um pouco este assunto. A questão é basicamente a seguinte: se na eternidade o problema do pecado e do mal será completamente superado, se retirando inteiramente qualquer mínima vontade ou inclinação ao pecado, então por que Deus já não nos criou exatamente assim, desde o princípio, o momento? Em outras palavras, por que Deus deu a Adão e Eva a possibilidade de se afastarem dele, de conhecerem o pecado e de sucumbirem ao mal? Note que essa questão está diretamente atrelada à do artigo anterior, pois Eva tinha desejos pelo fruto proibido, desejo este que não sentiremos mais na eternidade ao lado de Deus, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Abre aspas. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou de seu fruto, comeu e deu ao seu marido Adão, que também experimentou. Observe que para Eva aquele fruto lhe parecia agradável, atraente e desejável, por isso ela se sentiu tentada a comer o fruto, a despeito da proibição divina. Isto precisamente o contrário do que afirmei sobre como será na eternidade, pois na eternidade não teremos o menor desejo de desobedecer a Deus. Então a grande questão aqui é por que Deus permitiu que Eva sentisse desejo pelo pecado, viabilizando sua queda, se poderia simplesmente ter tirado qualquer desejo prévio e agido com ela da mesma forma que agirá com os salvos na eternidade. Então vamos começar a entender um ponto. Se Deus não desse a oportunidade de Adão e Eva desobedecer, no caso não haveria a possibilidade, o porquê de Jesus Cristo vir à Terra e ter o seu sacrifício. Seria um problema em ter que ver que o próprio Senhor Jesus Cristo se ofereceu em nosso favor. Senão, a gente no caso não ia se lembrar de nada na eternidade. Então não lembraremos nem mesmo de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós em nosso lugar. O sacrifício seria vão, ninguém se lembraria dele. Mesmo se Deus no céu dissesse: meus filhos, Jesus morreu por vocês, ninguém jamais teria a real dimensão de tudo que isso significou de fato. Como na eternidade não sentiríamos dor nem tristeza, jamais compreenderíamos o quanto Jesus sofreu por nós. Não saberíamos sequer o que é sofrer, o que é uma lágrima derramada, um coração partido, um golpe na face, uma cruz para carregar. De fato, é o sofrimento que nos leva a dar valor ao prazer. É a tristeza que nos faz valorizar os momentos alegres. É a guerra que nos faz valorizar a paz. São as doenças que nos fazem valorizar a saúde. É a desgraça que nos faz saber o que é a graça. São todos os maus momentos na nossa vida que tornarão tão importante e indescritível a sensação de estar habitando em um corpo imortal e incorruptível, não mais sujeito a qualquer uma das mazelas que passamos na vida passada. Se o propósito de Deus fosse apagar a nossa memória como em Matrix, lhe teria sido muito mais simples e lógico ter nos criado direto no céu, direto em um corpo incorruptível e não sujeito ao pecado. A mortalidade e a tudo que permite o mal existe hoje. Porém, assim, a percepção que teríamos de graça, amor e misericórdia de Deus seria tão diferente que não saberíamos nem valorizar tudo que Deus fez por nós, e muito menos dar valor à nossa condição celestial reformada de toda mancha de pecado e dor.
Então imagine um mundo em que Deus nos cria direto no cenário em que estaremos na ressurreição, um corpo perfeito, incapaz de sofrer qualquer tipo de dor emocional ou física. Em um mundo maravilhosamente perfeito, sem qualquer mancha de pecado, de mal ou de imperfeições de qualquer natureza, você certamente iria adorar viver neste corpo e desfrutar deste novo mundo. Porém, isto está em grande parte ao fato de que você sabe a diferença gritante que é para esta vida presente em que vivemos, e este contraste formidável entre essa vida presente e a vida futura, que tornará a vida futura tão extraordinária. Deixe-me dar alguns exemplos para ilustrar o ponto. Imagine um índio de alguma tribo que jamais teve contato com a civilização e o mundo externo, onde todos estão isolados do contato com qualquer tipo de tecnologia, por mais simples que seja, onde precisam sair e caçar todos os dias para sobreviver, onde não há remédios para curar as doenças, onde não há muitas formas de entretenimento ou diversão, onde não há roupas suficientes para proteger do frio e da chuva forte, e assim por diante. Apesar de tudo isso, eu aposto que se você pedir para eles darem uma nota de 0 a 10 para a vida que desfrutam, a média com certeza não ficaria muito longe da que qualquer um de nós daríamos para as nossas próprias vidas. Um índio desses não vai sentir falta de televisão porque ele nunca teve, não vai sentir falta de computador porque ele não sabe o que é isso, não vai sentir falta de automóveis porque ele nunca viu um, não vai sentir falta de roupas de grife, de casacos de pele, porque se acostumou com o tipo de vestimenta rudimentar que sempre teve. Ele não vai sentir falta de quase nada, porque nunca teve essas coisas, até mesmo doenças que na sociedade moderna seriam curadas facilmente pela medicina e que na deles pode culminar na morte de um ente querido seria administrada de um modo bem mais natural, pois já estariam habituados com a dura e triste realidade da morte, muito mais do que nós. Agora imagine que certo dia um índio dessa tribo acaba se perdendo no caminho e é achado por um grupo de homens brancos que o levam para a sua cidade, onde o índio se depara com uma série de coisas que são absolutamente normais para nós, porém que para ele serão absolutamente incríveis e deslumbrantes. Tudo aquilo que ele nem sonhava que existia, ele não apenas vê, mas pôde usar, desfrutar, contemplar, curtir. Ele joga futebol, vai à final da Champions, vai ao cinema e assiste um ótimo filme, e depois come alimentos gostosos e nutritivos que ele nunca pensou em saborear. Voa na primeira classe de um avião enquanto admira a terra lá de cima. Descobre o infinito e esquisito mundo da internet. Se veste com as melhores roupas e quando fica doente, toma algum medicamento que o faz ficar bom em poucos minutos em relação a alguma coisa que sofreria por meses onde morava. Mas então acontece o inesperado. Vamos supor que alguns militantes esquerdistas protestam contra o fato do índio estar fora de seu habitat natural e conseguem exigir que o índio volte para sua tribo, a fim de não haver qualquer tipo de apropriação cultural. Contra sua vontade, o índio é obrigado a voltar para sua tribo, retornando às mesmas limitações de antes. Então tudo aquilo que ele sentia pouca ou nenhuma falta pelo fato de não conhecer. Agora ele sente uma enorme ausência. Agora que ele já descobriu algo que é muito melhor, ele não mais se satisfaz com o pouco de antes, da mesma forma que antes. O ponto aqui é que as coisas que temos hoje, por mais incríveis que sejam, são consideradas apenas normais por nós que vivemos desde cedo com elas. Nem o computador, nem a televisão, nem a energia elétrica, nem os automóveis, nem qualquer coisa que a tecnologia moderna tenha nos dado, nos traz um senso de extraordinário, como ocorre com o índio da analogia. Nós já estamos habituados com este padrão e o índio não. O que causa a sensação de extraordinário é o contraste entre a vida que tinha e a que tem. É o mesmo que ocorreria conosco se fôssemos passar um final de semana no Caribe, em um hotel 5 estrelas, podendo gastar o quanto quiser. Porém, provavelmente, a sensação é menor para alguém que sempre foi ricaço.
e que desde o seu nascimento teve tudo de bom e do melhor no Caribe, e que passaria mais um final de semana por lá. Há um velho ditado que diz: sem dor não tem valor. Nós acostumamos dar muito mais valor para as coisas que conseguimos com maior e muito suor, dificuldade e trabalho árduo, do que para aquelas coisas que conseguimos de mão beijada. Se nascermos direito na dimensão perfeita do paraíso na Terra, provavelmente o nosso senso de extraordinário seria muito menos impactante do que será para nós na eternidade. Após termos passado por tanta luta e sofrimento nesta vida e termos aguentado tudo com perseverança e fé, saber o quão ruim é habitar em um corpo corruptível, em um mundo que jaz no maligno, servirá para valorizarmos o nosso corpo incorruptível e a nova vida imortal. Mas não é só por isso. Sem o estado atual das coisas, nós não poderíamos dizer sim para Deus sem que isso fosse uma resposta automática e natural. Porque, como eu disse, na eternidade o sim será para onde toda a nossa vontade estará inclinada, de tal modo que não haverá realmente algum confronto interno que possa ser chamado de tentação, a nos colocar em um mundo onde temos vontades diversas e inclinadas para um lado e para o outro. Deus nos dá a oportunidade de fazer o que jamais poderíamos fazer apropriadamente em um mundo perfeito na eternidade. Mostrar o quanto amamos a Deus e o quanto vale a pena sacrificar certas coisas para estar com Ele lá e para sempre. É por isso que Deus diz que eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O aqui agora é o único tempo oportuno em que podemos nos inclinar para Deus, sem que essa inclinação já não seja algo natural e fácil, como um piloto automático. Um mundo onde temos que fosse criados perfeitos no céu e assim mantidos por toda a eternidade é muito diferente de um mundo em que não podemos dizer sim ou não para Deus e apenas os provados e aprovados são aceitos. Foi por isso que até os anjos tiveram essa oportunidade de escolher quando uma parte decidiu seguir o anjo rebelde e a outra parte se manteve fiel. Há uma série de coisas que são extremamente importantes na maturidade cristã, porém que serão totalmente dispensáveis na eternidade, como, por exemplo, a fé, a perseverança e o altruísmo. Não teremos mais fé porque Deus não será algo em que cremos, porém que sabemos que existe. Da mesma forma que você não tem fé na existência do seu pai ou de seu irmão, você não mais terá fé em Deus. No caso, você conviverá pessoalmente por toda a eternidade. Também não teremos como perseverar, porque não teremos tribulações ou sofrimentos pela frente que nos exijam a perseverança. Por fim, não teremos como ser altruístas, não apenas porque o altruísmo seria uma virtude intrínseca ao nosso ser, mas porque não haverá ninguém mal na vida eterna a ponto de necessidades de ajuda de outras pessoas. Aqui destaquei apenas 3 aspectos dos mais importantes na vida cristã e que serão dispensáveis na eternidade. Alguém que já nasce direto na vida eterna provavelmente não saberia o que são essas coisas e, no entanto, elas fazem parte do que há de mais crucial na jornada cristã. São coisas que só poderiam ser praticadas e desenvolvidas em um mundo onde existe pecado e mal, os quais, por sua vez, existem para nos provar e nos tornar pessoas mais maduras e aperfeiçoadas. Dificilmente aprendemos alguma coisa através de sucessos, mas aprendemos muito mais nas derrotas, nos fracassos e nas dificuldades que temos na vida. Finalmente, provavelmente o mais importante de tudo. Se o mal e o pecado nunca tivessem entrado no mundo, Deus jamais poderia manifestar todo o seu amor por nós da forma que fez. Ele não teria enviado seu Filho unigênito a um mundo que não precisasse de redenção. Mesmo que fizesse isso, ninguém entenderia o quão doloroso e sacrificial foi, pois não saberíamos o que é sofrer dor emocional e física, como sabemos hoje que Jesus sentiu, porque nós também sentimos em menos intensidade. Deus poderia ter deixado o mundo sem redenção, porém assim conseguiu provar o seu amor por nós e demonstrar o quanto se importa
de uma maneira que não poderia ser feita em um mundo ideal e perfeito. A eternidade com Deus, sem nunca ter sido testado ou colocado à prova a fim de comprovar a fidelidade, não seria a mesma coisa e nem a mesma sensação de passar a eternidade com Ele, tendo a consciência do quão difícil foi ter trilhado o caminho até ali e do quão grandioso, bondoso e misericordioso foi Deus, que em sua infinita misericórdia e graça nos perdoou de pecados terríveis, cujo perdão certamente não merecíamos. Por pior que seja a vida atual, é ela que nos mostrará a grandeza da graça de Deus de um modo que dificilmente ficaria claro se fôssemos criados direto no mundo perfeito. É por essas e outras razões que eu entendo que Deus deu à humanidade a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, em igualdade de condições que fatalmente resultaria na entrada do pecado em um mundo imperfeito, em vez de ter nos criado direto num novo mundo, onde nossas inclinações serão inteiramente boas, sem nenhuma fração votada para o mal. Certamente não foi uma decisão fácil, porém Deus, em sua infinita sabedoria, sabiam que era melhor no fim das contas, pois os poucos anos que passamos nesta vida, entre alegrias e tristezas, serão nada comparados a um peso eterno de glória que desfrutaremos para todo sempre. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então, amados irmãos, este foi o artigo do site Ateísmo Refutado, do apologeta Lucas Banzoli. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo este site para que você possa também ler e desfrutar dessa sabedoria e do conhecimento dessa maravilhosa resposta que nós temos aqui, que Deus tem usado pessoas para, no caso, responder esses questionamentos mais complexos e difíceis. E o Lucas Banzoli tem aqui a resposta para essa pergunta sobre Deus ter criado ou não a gente já na vida eterna. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, curte, comente e compartilha, certo? E vem fazer uma visita ao canal Curiosidades da Bíblia. Temos vários assuntos sobre apologética, salvação e também outros temas de comportamento, ok? Então ficamos por aqui, que Deus abençoe você grandemente e toda a sua família e até o próximo vídeo.